pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Arias, eu sou fundador do portal Negócios de Saúde e hoje eu estou aqui na clínica do Dr. Lucas Jankauskas, que é médico do esporte, e a gente vai falar um pouquinho aí do início da carreira do Lucas, como é que ele montou o consultório dele, como é que ele fez para que a coisa ela virasse, né, para que ele tivesse muitos pacientes. Hoje o Lucas ele é uma referência aqui em Santos em medicina esportiva. Então, Lucas, eu queria primeiro que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho aí da sua carreira, do seu início, e queria também que você pontuasse quais foram as principais dificuldades que você teve no negócio, né, no comecinho ali na gestão, e quais foram os principais benefícios que você teve profissionalmente depois que você iniciou o seu consultório, depois que você montou, né? Agora você também agregou alguns tipos de serviço dentro do consultório. Então eu queria que você explicasse para a galera, para quem se caracteriza, né, para quem se identifica aí nesse comecinho aí de gestão. Legal, bom, bem-vindo a todos aí que se comunicam com o Thiago através do portal. Acho muito bacana a iniciativa de ter esse tipo de tratativa como tópico do portal, porque é uma dificuldade que a gente encontra em diversos setores, né? Essa questão do empreendedorismo, da gestão, tanto no aspecto financeiro quanto na parte administrativa. Antes da gente iniciar o vídeo aqui, numa conversa informal, nós havíamos comentado a questão, pelo menos perante a parte médica, a gente passa 6 anos, período integral numa faculdade de medicina, e a gente não tem sequer uma aula de gestão, de administração de consultório, e de repente você se vê obrigado a montar um negócio seu sem saber regras de conduta, o que você tem de taxas em cima de impostos, né? Impostos, fiscalização, o que você tem que garantir em termos de bom funcionamento para começar a atender o teu público, né? Então não é simplesmente você executar o teu trabalho e exercer a profissão, é você cuidar de uma outra parte administrativa, um setor totalmente voltado para a gestão mesmo, que em maior ou em menor esfera é extremamente importante, e nem sempre as pessoas têm um embasamento para ter autonomia sobre esse tipo de questão, né? Então é muito bacana a gente poder abordar esse tópico. Eu acho que a grande dificuldade de todos em geral primeiro a gente conhecer o público que a gente vai lidar, né? Então qual é a necessidade que o meu público vai ter? E aí eu tentar desenvolver um modelo de trabalho que atenda realmente a essa expectativa. Eu acho que basicamente isso que vai garantir boa parte do meu sucesso, do meu triunfo frente à questão do negócio em si, né? E hoje a gente está completando aqui 9 anos de consultório, então nós já passamos por momentos de turbulência, por momentos de maior sucesso, de maior crescimento, né? E a ideia é sempre buscar um crescimento exponencial e que ele nunca chegue num ponto de estagnação. E invariavelmente, quando ele tende a estagnar, você é obrigado a pensar em outros caminhos, em caminhos alternativos, né, para driblar um momento de crise, ou para driblar uma necessidade, um momento sazonal também, um momento né? sazonal, ou uma dificuldade de um determinado serviço naquele momento em que a gente está vivendo. Uma coisa que aconteceu comigo, e acho que é até interessante abordar, a medicina do esporte ela tem basicamente 12 anos como especialidade médica, então ainda hoje é uma especialidade nova, né? Então você imagina na época que nós iniciamos aqui com um consultório que ainda nem tinha a denominação de clínica, basicamente era uma coisa que eu fazia sozinho na cidade. E hoje em dia a gente já vê outros colegas, assim, graças a Deus, né, porque a população precisa desse tipo de serviço. Eu friso sempre que é uma área da medicina que a gente tem a condição de trabalhar prevenção, e a gente não vai trabalhar uma doença depois dela instaurada, a gente tem condição de prevenir a doença. Então acredito que essa concorrência, entre aspas, seja super benéfica, faz a gente sair da zona de conforto e a população ganha cada vez mais com isso. Porém, nos obriga justamente a buscar recursos novos, a oferecer serviços novos, né? E aí dentro dessa questão você tem que saber gerenciar o teu próprio negócio. Sim, então, sim. Vou contratar mais funcionário, vou expandir mais um serviço, vou trabalhar com um procedimento diferente,
E aí, em cima de tudo isso, existe um cálculo de uma projeção de custo, uma projeção de risco, uma projeção de satisfação do teu cliente, né? Então, eu acho que a ideia é planilhar, tentar colocar no papel o maior número possível de informações referente a esse tópico, para poder estadiar um tratamento, um planejamento adequado e que se faça funcional e efetivo ao longo do tempo, né? Isso que o Lucas falou sobre de você identificar o público, né? O que a gente chama de avatar, você saber qual que é o seu avatar, o tipo de público que você vai trabalhar, se é na maioria sexo masculino, se são a maioria atletas, se são pessoas que são, no seu caso, né, pessoas que são esportistas, se são pessoas que trabalham o dia inteiro fora de casa, são pessoas que têm filho pequeno, não? Então, quando a gente consegue identificar esse público, fica muito mais fácil de a gente direcionar o tipo de serviço que a gente vai trabalhar com eles, né? Porque acho que hoje a maior dificuldade das pessoas é elas conseguirem entender o mercado que elas vão trabalhar e que tipo de serviço que elas vão oferecer. Então eu acho que quando você tem esse conhecimento, no seu caso, que você conseguiu identificar isso, qual que era o seu público, né? Que tipo de paciente que você ia ter lá, isso ficou muito mais fácil de você também poder direcionar os serviços ou agregar um outro tipo de serviço, ou manter, ou melhorar aquele serviço que você já vinha fazendo, né? Então isso ficou muito mais fácil. E eu acho importante também a gente não adotar jamais uma postura rígida em cima das coisas, né? Sim. Porque, por exemplo, às vezes uma coisa que me pegou ao longo desse tempo aí, que eu pude comprovar várias vezes, é que às vezes a gente pensava em traçar uma determinada estratégia, atingir um determinado público, por justamente identificar uma necessidade do cliente, do mercado, enfim. Só que ao longo do trabalho, ao longo do desenvolvimento disso tudo, a necessidade gera um braço a mais, ou ela precisa ser readequada, né? E a gente tem que ter o jogo de cintura, flexibilidade para às vezes abrir um braço a mais, dar uma volta, oferecer o atendimento num outro perfil e renegociar a primeira estratégia que foi criada de maneira diferente. Ou seja, a gente está falando de se reinventar a todo momento, né? Eu acho que é justamente essa questão que a gente colocou no começo aí, de não ficar na zona de conforto, né? Eu acho que a energia de mudança ela tem que ser constante, né? E sempre com muita ética, pensando em favorecer o nosso público de maneira séria, de maneira idônea, mas tá se reinventando e nunca se permitir ficar na zona de conforto. Quem acaba tendo seu próprio negócio, sua clínica, seu consultório, né, seu estúdio, enfim, tem que ter esse espírito, né? Você tem que se reinventar o tempo inteiro, porque o mercado muda o tempo inteiro, as necessidades do público mudam o tempo inteiro. Então eu acho que o espírito do empreendedor tem que ser esse espírito de se reinventar, esse espírito de se reorganizar e de mudança, né? E agora, Lucas, o que você viu como o principal benefício de você ter montado o seu consultório, agora a sua clínica, né, de ter expandido? O que você achou de mais bacana, que você sentiu, que você falou, pô, caramba, atingi aquele objetivo que há 9 anos atrás ali tinha traçado como objetivo e agora eu venho colhendo esses frutos? Eu costumo falar hoje em dia para alguns pacientes mais próximos, para alguns amigos tal, que até a cabeça que eu tinha no início do consultório muda totalmente, né? Então, na realidade, por estar sempre envolto acerca dessa questão do esporte, a gente tinha um pensamento muito voltado à performance, à prática desportiva, ao rendimento e tal. E hoje em dia a gente pensa justamente em saúde, né? E otimizar as condições fisiológicas de qualquer indivíduo. E para aquele indivíduo que busca um aumento de rendimento, uma prática desportiva com mais qualidade, tendo as questões fisiológicas otimizadas, o rendimento ele vai ser simplesmente consequência desse trabalho, né? Então eu acho que com essa mudança de pensamento a gente conseguiu abordar um leque maior de pessoas. Uma mulher que pensa no emagrecimento, que pensa em readequar questões da menopausa, por exemplo, um homem que tem interesse em averiguar um pouco melhor a questão hormonal, que até então era uma coisa desconhecida por esse público, o próprio praticante
de atividade física, atleta amador ou atleta profissional, né? Então abriu-se um nicho muito maior para explorar isso tudo. Até o ponto de chegar no nosso último empreendimento aí dentro da clínica, que é o setor do recovery. Por quê? Foi justamente vendo que a gente às vezes procurava investir na questão do treinamento, e o treinamento, quando se fala em esporte de alto rendimento, ele está muito pareado, né? Os atletas eles estão treinando de maneira parecida, porque já é consenso em vários esportes que o estímulo correto para oferecer para o atleta, por exemplo, numa determinada fase de pré-temporada, é aquele estímulo X. Então várias equipes usam aquela mesma sistemática. E aí você fala, pô, mas se o atleta está treinando de maneira parecida, quem vai evoluir mesmo, quem vai ganhar a prova, quem vai se destacar? E muitas vezes a gente vê que é o atleta que vai recuperar melhor. Sim. Né? Então nós criamos aí um setor totalmente voltado para o recovery, para tirar a oxidação do corpo, para tirar a inflamação, para aumentar a oxigenação, para melhorar o retorno venoso. Então tem algumas etapas durante a sessão do recovery. A gente chegou até o setor de life recovery, que é recuperar para a vida, não só para o esporte, né? E o intuito é que o indivíduo saia com uma função celular renovada, com menor índice de inflamação no corpo e com uma oxigenação tecidual melhor. Então, agradeço a você, Thiago, aí, por abrir mais essa oportunidade de estar esclarecendo esse tipo de assunto. Acho um tópico de extrema importância e vai despertar curiosidade de muita gente aí. Então aí à disposição para ajudar quem precisar, e cara, fico muito contente aí. O Thiago já é da casa há muito tempo aí, então eu fico extremamente satisfeito de dar essa pequena contribuição aí, e deixo um grande abraço a todos aí, até a próxima. Beleza, então galera, vocês podem aí se inscrever aqui no canal do Portal de Negócios de Saúde, vocês podem curtir esse vídeo aqui embaixo, vocês podem compartilhar com outras pessoas. O nosso maior objetivo é fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações, a esse conteúdo, para que elas possam estruturar melhor o negócio delas, para que elas possam planejar e elas terem muito sucesso na carreira profissional. Bom, valeu galera!